Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o lixo dessa gente asquerosa aqui, os crimes desses vermes, essa gente medíocre, baixo nível, patética, pobre, uma gente que só tem dinheiro e está aqui vomitando ódio na minha vida. Já tem 10 anos que eu estou aturando esses animais, enchendo meu saco aqui, poluindo a minha vida, gastando dinheiro para fazer cagada, para fazer bosta, para se vingar da vida, né? Enfim, e torcendo aqui para esses animais sumirem ou para alguma coisa acontecer, para me livrar desse lixo de gente, para ver se eu consigo consertar as bostas que eles seguem fazendo aqui e continuar a minha vida, né? Enfim, se eu sobreviver a esse inferno que é aturar essa gente medíocre, pequena e patética. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre literatura, tá? Então vou trazer para vocês uma lista com 7 contos geniais da história da literatura, tá? Então tem escritores brasileiros, tem 3 escritores brasileiros e 4 escritores estrangeiros, e são contos, né? Essas histórias mais curtas que tem mais ou menos aí entre 1 e 49 páginas, naquele formato tradicional. Agora hoje em dia também isso aí fica flexível por conta das modificações aí ligadas a, enfim, a projeto gráfico e tudo mais, tá? E, enfim, de qualquer forma eu vou trazer para vocês aqui os 7 contos e explicar um pouquinho da história, sem contar o final e tal, e ao mesmo tempo também trazer algumas referências diagonais assim, dos temas principais dessas histórias aqui, tá? Então, antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Meu 3º livro de poemas, 5º pela Multifoco, 9º no total, e eu não consegui vender nenhum exemplar ainda por culpa desses bandidos desgraçados que seguem vomitando ódio aqui, estragando a minha vida aqui, enfim, poluindo tudo que eles podem com lixo de, né, eu já ia falar um palavrão aqui, mas enfim, com lixo de bosta, porque se eu falar um palavrão, que é o que eles merecem, né, o vídeo é desmonetizado, e aí eu tomo mais prejuízo aqui do que eu já estou tomando há 10 anos desse lixo de gente medíocre aqui, tá? Então segue aqui a dica do novo livro de poemas, está aqui, o zap está na descrição do vídeo. Tá tudo hackeado aqui por esses animais, mas enfim, né, a parte civilizada da história tem que tentar continuar tentando aqui expor para poder ver se, enfim, se eu consigo vender o livro, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, tá aí, ó, mais 2 minutos e pouco perdendo por culpa desses bandidinhos nojentos, e vamos começar o vídeo aqui então, tá? O primeiro conto dessa lista que eu trouxe para vocês está aqui nesse livro do Jorge Luiz Borges, é o conto A Biblioteca de Babel, certo? Que é um conto sensacional. Esse livro aqui é um livro genial, tem uma série de contos bacanas aqui. Todos os contos desse livro são brilhantes, é uma obra assim das mais sensacionais. Muita gente quando me pergunta, né, qual é o seu livro preferido? Hoje em dia eu não estou nem conseguindo conversar com as pessoas por culpa desses bandidos asquerosos aqui. Mas antes, quando as pessoas me perguntavam, quando eu não estava aturando bandidos sabotando a minha vida, as pessoas me perguntavam qual é o seu livro preferido, né? E eu já li muita coisa aqui, então é difícil escolher um, mas se fosse o caso de escolher um, eu escolheria esse aqui do Borges, com certeza, tá? E inclusive é por isso que eu estou começando o vídeo com ele, tá? Então, a Biblioteca de Babel, esse livro aqui, na verdade, ele é de 1944 e o conto foi escrito em 1941, tá? O Biblioteca de Babel. E aí, pessoal, ele está aqui na página 69, tá? Ele está na página 69 e, enfim, ele começa com aquela frase famosa do Borges, né? Que muita gente cita até na internet e tal, nos sites. O universo, que outros chamam a biblioteca, é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais com vastos poços de ventilação no meio, cercados por balaustradas baixíssimas e tal. E aí ele continua descrevendo aquilo que é uma estrutura infinita, né, e que, na verdade, representa, tem várias leituras, né, várias possibilidades de leitura, porque uma das riquezas dos contos bem escritos e dos escritores brilhantes é que eles não fecham a história, né? A história fica aberta ali a uma série de releituras, uma série de possibilidades simbólicas, enfim, intelectuais e tudo mais, tá? E aí, quer dizer, uma das leituras possíveis é de que ele está aí falando, na verdade, dessa coisa do conhecimento ser infinito, né? E esse tema do infinito é muito comum na literatura do Borges, basta pensar no Aleph também, né? E outros contos dele também. Tem um conto dele muito interessante sobre o deserto, os 2 reis e os 2 labirintos. Ele também discute ali, de certa forma, a questão do infinito, pensando no deserto e tal. Então, enfim, muita coisa interessante. O Borges está usando esse tema do infinito várias e várias vezes na obra dele, tá?
E aí aqui na página 70, por exemplo, tem um trecho que mostra bem isso, né? Ele diz, a biblioteca é uma esfera cujo verdadeiro centro é qualquer hexágono e cuja circunferência é inacessível, tá? Que seria, na verdade, a beira, né? Então, é uma estrutura infinita, realmente a beira, que seria, na verdade, o fim do conhecimento, enfim, é uma coisa completamente impossível de acontecer. E isso, na verdade, pensando nisso que eu estou aturando aqui, nesse lixo de gente que eu estou aturando aqui, isso é algo que é o grande pesadelo, né, dos megalomaníacos, como esses retardados que estão vomitando ódio aqui na minha vida e me perseguindo na rua aqui e tudo mais. Por quê? Porque eles não conseguem conviver bem com o desconhecido, com o mistério, né, com espaços abertos de conhecimento. Eles precisam ficar o tempo todo, né? Enfim, isso é o drama de vida dessa gentalha, né? Então, de certa forma, deve ser muito incômodo para a gentinha medíocre desse nível e ler, por exemplo, um conto brilhante como esse aqui, que na verdade discute essa questão, né? Mas de uma maneira muito mais ampla do que a cabecinha deles pode entender, né? Bom, e aí, continuando, ele vai falando aqui, tem outros trechos interessantes, ele fala, né, do catálogo fiel da biblioteca, que milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, e etc, 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 comentário do comentário do comentário, quer dizer, esse caráter infinito do conhecimento, e que é uma das grandes belezas, na verdade, né, a gente nunca sabe tudo, nunca conhece tudo, enfim, e o Borges representa isso muito bem aqui nesse conto, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tem um trecho aqui na 77 que ele diz, né, não posso combinar certos caracteres que a divina biblioteca não tenha previsto e que em alguma de suas línguas secretas não encerrem um sentido terrível. Ninguém pode articular uma sílaba que não esteja cheia de ternuras e temores, e etc e tal, vai finalizando aqui, diz que falar é incorrer em tautologias, quer dizer, né, é interessante porque o personagem, quer dizer, o narrador da história, né, ele está falando de uma biblioteca que é externa a ele, obviamente, e que é a representação do conhecimento como totalidade, como infinito, né? Então, ao mesmo tempo, ele chega em... Essa é uma das ambivalências da história, né? Em alguns trechos ele esbarra na questão da impossibilidade de dizer qualquer coisa que já não esteja ali, né? E por outro, em outros trechos, ele esbarra com essa coisa de que não existe beira, não existe possibilidade de atingir o círculo. Quer dizer, essa ambivalência radical do conhecimento e que essa história do Borges representa muito bem, como já falei aqui, tá? Então esse é o primeiro conto aqui da lista de hoje, a Biblioteca de Babel. Sensacional, aí, grande conto do Borges, tá? Tá aqui. E, enfim, vamos partir para o segundo, tá? Sim, só mais um detalhe aqui em relação a esse primeiro ponto do Borges, tá? De certa forma, ele está também colocando em questão um tema que é bastante caro ao pessoal do iluminismo, né? Que era essa busca, né? Não é à toa que surge ali no iluminismo a enciclopédia, e hoje a gente tem a Wikipédia aqui na internet, né? Que é uma enciclopédia aí mundial e que as pessoas vão acrescentando elementos ali, vão acrescentando verbetes e tudo mais, quer dizer, vai se ampliando de maneira infinita também. A Wikipédia é parecida aqui, né? Digamos que seja enfim, um caso, né, que é interessante para comparar com essa Biblioteca de Babel do Jorge Luis Borges, tá? Enfim, pessoal, o segundo conto é o Cego Estrelinho, do Mia Couto, tá? Tá aqui nesse livro sensacional, Histórias Abençonhadas, tá? E já falei muito aqui também desse conto, né? Ele começa aqui na página 21, tá? O Cego Estrelinho, e aí ele começa narrando, né? O Cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada não fosse seu guia Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades. Aquela mão era repartidamente comum, extensão de um no outro siamensal, e assim era quase de nascença. A memória de Estrelinho tinha 5 dedos e eram os de Gigito postos em aperto na sua própria mão. O cego curioso queria saber de tudo. Então a história é basicamente essa, né? Tá aqui a capa do livro, né? Então o Cego Estrelinho é um cego, né? E aí ele tem um guia que se chama Gigito Efraim, e esse cara vai ali ajudando ele, né?
a viver, né? Porque ele não enxerga e tal. E aí, ao mesmo tempo, as descrições do guia são muito interessantes e tal, são muito bacanas. Inclusive, tem, como eu falei aqui em relação ao conto do Borges, tem leituras infinitas que podem ser feitas aqui também do conto do Miyakoto. E uma das coisas que dá para pensar, que até pensei hoje nisso, que de certa forma o Gigito Efraim, o guia, né, do Cego Estrelinha, é um pouco a metáfora para a literatura, né? Que é algo que encanta a gente, que engrandece a gente, enriquece a cabeça da gente, e vai tirando a gente, ou pelo menos minimizando essa cegueira, que é a cegueira da rotina, da vida comum, da vida cotidiana e etc e tal. E, enfim, e aí esse guia, né, seria uma espécie de, né, uma escrita mais ampla ali da vida, tá? E, bom, aí em determinado momento o guia acaba tendo que ir para a guerra, o Gigito, né, o Efraim, e aí o Cego Estrelinho fica sem guia. E aí mandam, na verdade, a irmã do tal Gigito para ser uma substituta, né, do guia. E aí o Cego Estrelinho tem um caso com a menina, inclusive, e aí depois tem uma modificação radical ali no final, que é muito interessante, não vou contar aqui, né? Mas o final é sensacional, é genial e demonstra, tá, dentre outras coisas, a importância do saber da sombra. Tá? Esse é um grande conto do Miyakoto para ensinar isso, né? A importância do saber da sombra. Tá? E aí eu deixo aqui já 2 dicas que eu já falei em outros vídeos. Tá? O Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, que é um livraço aqui que eu já fiz vídeo sobre esse livro aqui. Então um vídeo inteiro só sobre ele, porque é muito bacana. Tá? E de certa forma o conto O Cego Estrelinho é um conto em louvor da sombra também, tá? E o próprio Borges, né, que eu já falei dele agora aqui, tem um livro chamado Elogio da Sombra, tá? Enfim, são 2 leituras interessantes aí para fazer em conexão com O Cego Estrelinho do Miyakoto, que é o segundo conto de hoje. O terceiro conto é um conto do Samuel Beckett, tá aqui, ó, tá? Nesse livro aqui, Companhia e Outros Textos, que é um dos últimos contos do Beckett. Tá? Essa aqui é a edição com os últimos contos dele, né? Companhia e Outros Textos, certo? E aí esse conto, que é um conto bem sinistro, né? Ele começa na página 27, tá? E se chama Companhia, justamente, né? E aí começa a história. Uma voz chega a alguém no escuro, imaginar. Alguém deitado de costas no escuro. E aí a história vai sendo, né, narrada dentro desse drama bizarro ali, né, que é alguém dentro de um quarto escuro, de costas, e em vários momentos assim fica evidente que ele está deitado também, né? E aí ao mesmo tempo o Beckett vai exercitando os limites da narrativa, os limites da cena, os limites da percepção do personagem que está ali nesse processo de situação extrema e tudo mais. Então, quer dizer, o Beckett é esse escritor aí, enfim, né, dos limites, dos estertores da linguagem, e tem uma série de deslocamentos aqui da própria forma gramatical da narração, que também são muito interessantes, e ajudam a gente a entender, por exemplo, o valor da música atonal, e ao mesmo tempo o valor do imperfeito no cotidiano, para poder usar uma expressão aqui do Marcelo Gleiser também, que tem um texto muito legal sobre isso, a importância do imperfeito. Dentre outras coisas, esse tipo de conto aqui do Borges ajuda a gente a entender a importância do imperfeito, a importância das sequências não lineares, né, e tudo mais. Tá? Então isso ajuda a nossa inteligência a ampliar os horizontes aí e não acreditar em determinismos, em visões de mundo muito fixas, muito, enfim, né, muito pobres, tá? Em tema nenhum. Bom, e aí, pessoal, aqui também tem, né, para finalizar, nesse conto muito legal aqui do Beckett, tem uma das frases aqui mais bacanas, que eu já fiz até vídeo sobre essa frase, né? Que é uma frase que está na 37 aqui, que diz, né? O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro, né? Isso é um grande resumo, né, de tudo que a filosofia já produziu, de tudo que a literatura já produziu, de tudo que os grandes mestres aí da literatura, da filosofia já produziram, tá? Quer dizer, o que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro, né? Inclusive uma ótima frase, seria uma ótima frase para poder explicar o final do conto do Miyakoto, O Cego Estrelinho, tá? Seria muito interessante
se ele botasse uma espécie de epígrafe ao contrário ali no final, isso aqui resumiria bem ali como termina, né, o conto do Mia Couto lá, tá? Então essa história brilhante aí do Beckett, e também não vou contar o final aqui, mas enfim, conto genial aqui dele, tá? Companhia do Samuel Beckett, tá? E aí só para deixar registrado aqui, pessoal, Samuel Beckett, né, tem várias obras brilhantes, por exemplo, o Esperando Godot, né, que é uma das mais famosas da história da literatura, já fiz vídeo aqui também falando sobre ela, tá? E tem essa dica aqui também da Pascale Casanova, A República Mundial das Letras, tem um capítulo inteiro aqui falando só sobre a experiência da literatura irlandesa como deslocamento ali narrativo e tudo mais, como experiência, enfim, exemplar ali, né, dessa República Mundial das Letras que ela pondera aqui. E o Beckett, e junto com o James Joyce, ficam ali num capítulo inteiro só deles, tá? Que, enfim, merecem isso aí, porque são dois gênios. Então, pessoal, vamos lá. Agora é o quarto, né? O quarto conto da lista é o Histórias Extraordinárias. Está aqui, na verdade, está neste livro aqui, né? Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, que é o criador do conto, é o criador do conto de mistério, o criador do conto policial, né? E o Poe tem esse lugar aí marcado na história da literatura. E o conto que eu deixo para vocês aqui de dica hoje é Os Crimes da Rua Morgue, tá? Que está na página 32 nessa edição aqui, tá? Então, ele começa aqui falando sobre xadrez, né? Sobre essa questão da inteligência e tudo mais. É um conto que é um crime, né? Como o próprio título já diz, tá? E aí ele vai descrevendo aqui uma série, né, de características da engenhosidade humana, da capacidade do intelecto de perceber detalhes e tal, para depois apresentar o famoso detetive dele, né, que é o Auguste Dupin, tá? Então ele apresenta o Dupin aqui na página 35, tá aqui, né, um certo Monsieur Auguste Dupin, e aí depois ele vai descrevendo também o encontro, o narrador, né, vai descrevendo o encontro que ele teve com o Auguste Dupin e tudo mais e tal, vai falando das características dele e tal. E aí chega aqui na página 39, é que ele começa a narrar o crime, propriamente dito, lá os crimes da Rua Morgue, tá? E aí ele começa falando, né? Esta madrugada, por volta das 3 horas, os residentes do Quartier Saint-Rocher foram despertados por uma série de gritos espantosos que pareciam vir do quarto andar de uma casa da Rua Morgue, ocupado, segundo se diz, por uma tal Madame Lepanat e sua filha, Mademoiselle Camille Lepanat. Enfim, aí continua narrando e tal, e depois parte para aquela fase das histórias policiais, que é justamente a fase da investigação, de escutar as testemunhas, de ponderar as diferenças, né, dos relatos e tal, para ir tentando descobrir quem é o criminoso, o que aconteceu exatamente naquela situação bizarra ali que rolou naquela casa, né? E, bom, enfim, eu não vou contar o final também, mas é um final bizarro, né, que não é um final óbvio, né, como todas as histórias dos grandes escritores. Então tá aí a dica, tá, dos Crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. É o nosso quarto conto da lista de hoje. E o Poe é esse cara que, enfim, tá, aliás, o Auguste Dupin, né, que é o detetive dele, tá nessa galeria de grandes detetives aí da história da literatura policial, como o Hercule Poirot, né, da Agatha Christie, aqui o Assassinato no Expresso do Oriente, tá? E o Sherlock Holmes, né, tá aqui o Cão dos Baskervilles, do Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, tá, escritor inglês aí, tá, pessoal? Então, esse aí foi o nosso quarto da lista de hoje, tá? O quinto conto que eu deixo para vocês de dica aqui tá nesse livro do Sérgio Santana, tá? Que é um dos maiores escritores brasileiros aí dos últimos tempos, faleceu agora há pouco na Covid, né? Mas enfim, grande escritor aí, se não me engano ganhou 3 jabutis, e esse livro aqui na verdade é uma compilação, né, de 50 contos e 3 novelas do Sérgio Santana, tá? E o conto que eu deixo para... tem vários contos geniais aqui nesse livro, eu li quase todos, e o conto que eu deixo para vocês de dica aqui se chama justamente A Aula, tá? Então é um conto que está na página 295, tá? Então ele começa falando, né, que
o narrador, né, começa dizendo: para começar, ele tinha em mãos apenas um ovo e trevas atravessadas por um feixe de luz. Como um prestidigitador, era com esse material que iria trabalhar. Examinou o rosto no espelho, os olhos avermelhados, e teve dúvidas se conseguiria dessa vez. Nesse momento da vida, se lhe perguntassem qual o seu maior desejo, responderia sem hesitação que era o de ver respeitado o seu direito elementar de permanecer em silêncio. E aí, na verdade, é um professor que está indo, né, para a sala de aula com, enfim, né, o objetivo e, ao mesmo tempo, ali, a obrigação, né, de, enfim, lecionar, de ensinar alguma coisa para os alunos. E ele parece que está ali um pouco sem ideias e tal, e esse ovo, ele leva o ovo, que é uma espécie de, enfim, né, um estímulo ali para ele, para tentar produzir alguma coisa ali na ordem do improviso e tal. E aí também surge aqui um maço de cigarro vazio, e aí ele também vai conectando essas duas coisas para poder começar a discutir uma série de questões ligadas ali justamente à história da humanidade, à história dos questionamentos humanos. E, enfim, na verdade o conto é um pouco isso, né? Como preparar uma aula e, ao mesmo tempo, como despreparar a aula, e é uma lógica ali que vai o tempo todo mudando, as perguntas modificam o roteiro, e tem questões que surgem no meio da discussão também. Então, enfim, o conto é muito legal, tá? E aí ele começa, de fato, aqui na 299, ele começa, de fato, a lecionar ali a aula, e vai, enfim, falando uma série de coisas interessantes aqui, tem muitos temas legais, eu não vou resumir, né? Não vou detalhar tudo para vocês. E aí, em determinado momento, como ele está discutindo justamente como ele levou um ovo, né, para ser uma das bases ali de raciocínio dele, na página 305 surge justamente aquela velha questão: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí ele diz que foi o ovo. Eu já fiz aqui vídeo falando que, na minha concepção, na minha opinião aqui, quem nasceu primeiro foi a galinha. Mas, enfim, o personagem aqui já acha que foi o ovo, e ele vai desenvolvendo isso aqui também na história, enquanto vai ali produzindo a aula, né, no meio da reflexão dele, tá? Então esse conto é muito legal, tá? A aula. E aí tá aqui mais uma vez, né, a dica tá desse livrão aqui da Companhia das Letras, tá? Compilação, tem vários contos sensacionais aqui, tem mais de 600 páginas aqui de literatura. E, pessoal, para finalizar, tá? Como ele fala muito ali da questão do caos, né, e do acaso e do caos, eu deixo essa dica aqui, tá, do Norman Cohn, que é Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, as origens das crenças no Apocalipse, que fala muito sobre essas questões do que é o caos para a religião, para a filosofia e tudo mais, tá? Então, enfim, isso aí também acrescenta na leitura do conto do Sérgio Santana, tá? Vamos ver o tempo aqui. E aí, pessoal, rapidamente aqui o sexto é um conto da Clarice Lispector, tá? Tá aqui nesse livro Onde Estivestes de Noite, tá? Que é um livro muito legal dela também de contos. Já li todos os contos aqui desse livro, também muito bacana. O conto está na página 74 e se chama Silêncio, certo? E é um continho curto, na verdade, tem 3 páginas aqui rápidas, e ela vai discutindo justamente essa questão do silêncio através daquela lógica sempre introspectiva e, ao mesmo tempo, do fluxo de consciência, que é uma característica da Clarice. E ela começa, né? É tão vasto o silêncio da noite na madrugada, é tão despovoado, tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, ou inventar um programa, frágil ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita, silêncio tão grande que o desespero tem pudor. E aí continua narrando e vai falando de algumas situações nas quais o silêncio aparece ali de forma, né, problemática e, ao mesmo tempo, até intraduzível, né? E, enfim, e aí tem várias discussões interessantes aqui. É um conto que tem 3 páginas, mas, enfim, né, é um conto com várias e várias reflexões legais, tá? E, bom, e aí finaliza sem, né, obviamente que sem finalizar, né, sem concluir a discussão, porque é um tema infinito, né, como diria o Borges, tá? Então, mais uma vez aí, pessoal, tá aqui Onde Estivestes de Noite, tá? E o conto chama-se Silêncio, é o 6º conto aqui da lista da nossa lista de hoje. E aí, só para finalizar, também acho bacana deixar 2 dicas aqui. Esse livro do José Miguel Wisnik, que fala sobre o som e o sentido, e tem várias coisas interessantes que ele fala sobre o silêncio aqui, sobre o trítono, por exemplo, né? Se vocês forem aqui no índice, no final, e buscarem trítono, aí vocês vão ver que tem várias discussões interessantes sobre isso, que é justamente o silêncio como componente da música, como componente da vida também,
tá? Então é uma dica aí também que pode acrescentar a leitura do Conto da Clarice. E para finalizar, esse livraço aqui de poesias do Vassili Tchuk, Silêncios de Água e Pedra, tá? Que também fala sobre o silêncio, né? Tanto na perspectiva da água como da pedra, e aí, enfim, várias coisas interessantes aqui. Já falei desse livro aqui também em outros vídeos do canal, tá? Fica a dica aí, tá, pessoal? E aí o último conto da nossa lista de hoje é um famosaço aqui, né? Grande livro de contos, aliás, grande conto, né? Do Machado de Assis, O Alienista, tá? Nesse livro aqui que também tem um outro conto chamado Casa Velha, certo? Então, O Alienista é essa história genial do Machado aí, que ele conta a história do Simão Bacamarte, né? Que é aquele cara que foi estudar, né, psi lá fora e voltou achando que era o maioral e tal, e aí chegou aqui numa cidade aqui, se não me engano o nome da cidade é Itaguaí, e aí decidiu montar uma casa ali, né, de, enfim, estudo da loucura, e aí começou, como todo psi, a achar que todo mundo é maluco, todo mundo é louco, todo mundo tem problema, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e começou a internar a cidade inteira, né? E aí, enfim, esse aqui eu até conto aqui o final, porque muita gente já conhece, no final das contas ele acaba internando a cidade toda, o único que não é maluco é ele, né? Oh, que legal, né? Enfim, então, e aí na verdade, de certa forma, eu estava pensando ontem que esse conto do Machado é um grande conto Foucaultiano, diria eu, né? Porque, de certa forma, apresenta aí esses riscos e esses excessos desses campos psi, né? Que são, na verdade, resultante de, enfim, de pobreza crítica e de uma certa prepotência ali, digamos, uma prepotência ontológica, né, de acharem que eles têm a verdade da vida dos outros, né? E aí o Machado, de maneira brilhante aqui, antes mesmo do Foucault, estava fazendo um trabalho Foucaultiano aqui de apresentar as contradições e as bobagens, os absurdos dessa visão de mundo patética que, enfim, fica colocando problema e defeito em todo mundo, né, e se arrogando o papel, enfim, medíocre de, ó, nós temos aqui a cura para os outros, né? Eu sei que eu estou aturando lixo dessa espécie aqui nos últimos 10 anos, enchendo meu saco, vomitando bosta na minha vida para poder me perturbar, tá? Então esse conto do Machado é brilhante aqui, O Alienista, certo? E já vi inclusive uma peça de teatro muito bem montada por um ex-professor da Cândido Mendes, o Sadi Bianchi. Levei inclusive alunos lá do colégio que eu lecionava para assistirem a montagem, que ficou sensacional, a montagem do Alienista, e enfim, que é essa história aí marcante da literatura brasileira, tá? Que conta aí essa história do Simão Bacamarte e suas, enfim, né, suas burrices ali de determinista e ao mesmo tempo de prepotente, que foi estudar lá fora e voltou achando que, ó, e de certa forma é um pouco isso, né? Tem muita gente aqui que acha que tem que estudar lá fora para voltar e receber reconhecimento, e acaba recebendo mesmo, né? De um monte de gente que acredita nessas basófias aí, e enfim, o cara acabou internando a cidade inteira. Olha só que coisa, né? Imagina internar a cidade inteira, imagina transformar a cidade inteira num hospício a céu aberto, assim, né? É o delírio dessa gentalha, é o delírio dessa gente psi, né? Quando cai na mão de um megalomaníaco qualquer desse aí, tipo Simão Bacamarte, por exemplo, né? Tipo outros aí, acaba nesse tipo de estupidez, de mediocridade, de pobreza. E o Machado, como gênio que era, debocha disso, porque a gente tem que debochar disso, né? Vai fazer o quê, né? Vai levar isso a sério? Não dá, né? A não ser quando a gente sofre os crimes, né? Que é o caso de alguns personagens ali do conto do Machado, tá? E aí, pessoal, para finalizar, como eu disse para vocês que é um conto Foucaultiano, leiam esse livro aqui do Foucault, A Ordem do Discurso, tá? Que é muito legal, porque é um pouco isso, né? O Machado está denunciando ali uma certa ordem do discurso que é, hoje em dia, cada vez mais virulenta aí, né? E nas mãos de bandidos gera prejuízos assim, violentíssimos. Já fiz inclusive vídeo aqui sobre isso, falando sobre o suicídio de 3 pessoas aí no ano passado, tá? E, enfim, o Foucault é uma referência boa para isso aí. E aí, também o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, que é uma ótima dialética para não cair nessa conversinha fiada aí, tá? E, por último, deixo aqui também o História da Loucura, do Foucault, né, que, né, depois do Machado lá, acabou pensando essa questão também de uma forma mais filosófica aqui, mais descritiva, mas igualmente genial. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esses foram os 7 contos aí geniais da história da literatura, tá? Deixo para vocês essa dica aí, essa lista, tá? E enquanto esses animaizinhos não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo, e amanhã eu volto com outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui!